de Brasília, Jorge Cornélio. Hoje a gente vai ver como que a gente obtém a representação em variáveis de estado a partir de uma equação diferencial. No vídeo anterior a gente viu sobre, introduziu as variáveis de estado, o que são, qual que é a definição, o que elas representam, a questão de eu obtenho primeiro a dinâmica interna do meu sistema de maneira separada ao que eu estou observando deste meu sistema. Então, eu obtenho de maneira separada essas duas coisas, o funcionamento interno da minha observação desse funcionamento. E agora, como que a gente faz para obter essas variáveis de estado a partir, por exemplo, de uma equação diferencial conhecida? Como é que eu faço para fazer esse procedimento mais sistemático? Para ver a ideia de como que a gente obtém isso, né? Vamos pegar um sistema que eu falei no vídeo anterior, mas acabei não desenvolvendo nada, né? Que seria o massa-mola. Então, vamos supor que eu tenho esse sistema aqui, que a gente já modelou em equações diferenciais. Então, supor que eu tenho esse sistema em que a saída, a minha leitura aqui é a posição da minha massa, né? Eu tenho uma entrada que é essa força que eu estou puxando e empurrando o bloco. Eu tenho essas forças de reação, essa mola e esse amortecedor, que são forças de reação. A mola é proporcional à posição, e o amortecedor é proporcional à velocidade, né? Então, quando a gente desenvolveu da seguinte forma, né? Tipo, massa vezes aceleração, que é a força resultante, é a força Lx, né? Considerando o sentido do movimento para cá, menos as forças de reação, que é a mola proporcional à posição e o amortecedor proporcional à velocidade. Então, eu obtive aqui essas equações diferenciais, que eu vou colocar dessa forma, y ponto ponto, mais b sobre my ponto, mais k sobre my, igual a 1 sobre mx. Né? Então, está aqui a descrição em termos de equações diferenciais. Tem bateção hoje. Por que eu dividi tudo por m? Né? Só porque é comum a gente considerar esse termo de maior grau aqui, maior ordem, como 1, né? Como simplesmente 1 aqui. Eu sempre posso fazer isso porque o termo que estiver acompanhando aqui eu posso passar ele dividido para todo mundo. Então, não, sem nenhuma perda de generalidade, eu posso escrever esse termo aqui de maior ordem da saída como 1. Tá? Beleza. Bom, mas eu quero agora descrever esse sistema em termos de variáveis de estado. Qual que é o primeiro passo? Na aula anterior, o que a gente fez no caso do circuito? A gente definiu quais iam ser as nossas variáveis de estado e aí a gente descreveu a derivada dessas variáveis em relação às próprias variáveis e a entrada aqui. Tá? Neste caso aqui do massa-mola, é um sistema de ordem 2, né? Então eu vou precisar de duas variáveis de estado. A primeira variável de estado, e aqui essa escolha não é única, tá? Aqui no massa-mola a gente não tem muito por onde sair, mas em sistema geral a escolha de variável de estado não é única. Eu posso ter diferentes conjuntos de estados e vão me gerar a mesma relação entrada e saída no final das contas, a mesma equação diferencial. Então a escolha que eu posso ter aqui, por exemplo, eu V1 como sendo a posição do meu sistema, do meu bloco, e V2 como sendo a velocidade desse meu bloco. Tá? E em geral, então são escolhas naturais, né? Se eu conhecer a posição e a velocidade do meu bloco, eu conheço tudo desse meu sistema, até porque é meio que tudo que eu tenho para conhecer. Né? Então, é muito comum quando a gente vai fazer a descrição de um sistema em variáveis de estado e a gente conhece só a equação diferencial, a gente escrever dessa forma, as variáveis de estado como a saída e todas as suas derivadas até a ordem n-1. Então, a saída, derivada segunda até a derivada n-1, né? Para ter n variáveis de estado, que no caso aqui é n igual a 2. Tá? Então, quando a gente faz essa descrição, como é que a gente faz para descrever variáveis de estado? Para descrever variáveis de estado, eu preciso achar a derivada das variáveis e descrever em relação às próprias variáveis da entrada. Então, vamos lá. O que é V1 ponto e o que é V2 ponto? Vamos brincar com isso aqui, que quero descrever o V1 ponto e V2 ponto, que é necessário para descrever a dinâmica dessas duas variáveis. O que é V1 ponto? É Y ponto. E o que é Y ponto em termos das variáveis de estado? O próprio V2. Então, o segredo é descrever as derivadas em termos das próprias variáveis e das entradas. Sumir com a saída aqui. E o que é V2 ponto? É Y ponto. E o que é Y ponto? É isso aqui,
isolando o y ponto para o outro lado. Então vai ser 1 sobre mx menos b sobre m, que eu estou jogando para o lado de cá, né? Vezes y ponto, que é v2, menos k sobre m, que é v1. Né? Então, eu usei a própria equação diferencial aqui para descrever a derivada da última equação. Então, eu vou ter essa equação aqui, v ponto, que vamos colocar aqui um pouquinho mais, v1 ponto, v2 ponto, atenção, aqui v1, v2, mais alguma coisa aqui vezes x. Então, v1 ponto é igual a v2, então vai ser assim, v2 simplesmente, que é 0 v1 mais 1 vezes v2 mais 0x, e v2 pontos é menos, v2 ponto, né? Menos k sobre m vezes v1, menos b sobre m v2, mais 1 sobre m vezes x. Então, está aqui a descrição do funcionamento interno do meu sistema. E a equação de saída? Bom, eu sei que y é simplesmente v1. Então, y vai ser v1. Está aqui a descrição do meu sistema, tá? Da equação do meu sistema. Tá ali bonitinho. Né? Super bonitinho aqui. Assim. Beleza. Então, é muito comum a gente fazer a escolha de variáveis de estado quando a gente tem as equações diferenciais. Tá? Bom, então essa foi basicamente a motivação da técnica aqui. Para explicar a técnica, eu vou explicar em 3 partes. Eu vou explicar, vou separar em 3 casos diferentes. Tá? O primeiro caso é quando eu tenho uma equação do tipo dpy de t é igual a só uma constante vezes a entrada. Quando eu tenho, né, que é o caso aqui, né, tipo, é bem o caso dessa equação aqui que não tinha derivada nenhuma na entrada, eu só tenho as derivadas na saída, né? Vamos pegar, por exemplo, uma equação que fosse assim, vamos pegar um sistema tipo um p a quarta aqui, um p a quarta mais um a3 p ao cubo, mais um a2 p quadrado, mais um a1 vezes p, mais um a0y, igual a b0 vezes x. Vamos supor que eu tenho isso aqui, tá? Vou considerar como variáveis de estado, né, o v1 como a saída, o v2 como y ponto, um v3 como y ponto ponto e o v4, né, o v4 como y ponto ponto ponto. Então eu preciso de 4 variáveis de estado porque é um sistema de ordem 4. Tá? Então eu vou considerar a saída e todos os seus derivados até que eu tenha 4 variáveis de estado. Tá? Para que fique suficientemente genérico para o que eu vou fazer em seguida, eu vou fazer uma escolha ligeiramente diferente dessa aqui. Eu vou considerar tudo isso dividido por esse escalar que está multiplicando aqui o x, tá? Sobre b0, sobre b0. Tá? Só porque sim, tá? Estaria totalmente correto se não considerasse b0. Eu vou dizer o que seria a diferença se eu não considerasse, mas eu vou considerar aqui para facilitar um pouquinho lá para frente. Tá? Então vamos descrever as variáveis de estado. Então vou descrever o v1 ponto, v2 ponto, v3 ponto e v4 ponto. O que são as derivadas das variáveis de estado? O que é v1 ponto? É y ponto sobre b0, né, que é a derivada disso aqui, que no caso, descrevendo em termos dos estados, é v2. O que é v2 ponto? É a derivada disso aqui. Então vai ser y ponto ponto sobre b0, que é v3. O que é v3 ponto? É a derivada disso, que é y3 ponto sobre b0, que é v4. E o que é v4 ponto? É a derivada quarta, dividido por b0, que na última equação de estado, assim como aconteceu lá no massa-mola, né, a gente obtém essa descrição dinâmica usando a própria equação diferencial aqui. Porque y44 é isso aqui, né? É o p a quarta y. Então, isolando, né, jogando b0 para baixo, vai ficar, né, se eu pegar aqui, né, essa equação é o quê? y4 pontos, mais a3, y3 ponto, mais a2, y2 ponto, mais a1, y ponto, mais a0, y, igual a b0 vezes x, né? E o que seria, bom, a0y, se eu dividir todo mundo por b0, aqui vai ficar b0, aqui vai ficar b0, aqui vai ficar b0, aqui vai ficar b0, e aqui vai ficar b0.
né? Você divide tudo pelo B0 aqui. Né? Em outras palavras, o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu quero obter, né? Que é o V4 ponto. É o meu V4 ponto, isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é meu próprio V4, certo? Que é o Y. Opa, desculpa. Que é o Y 3 pontos no V0. Isso aqui é meu V3. Isso aqui é meu V2. Isso aqui é meu V1. Então, como que vai ficar a descrição do estado do meu sistema? Quando eu isolar o V4 ponto, vai ficar aqui V4 ponto é igual a, jogando isso aqui tudo para o lado de lá. Né? Vai ficar o X, né? X menos A3V4, né? Que é o 3 vezes V4, né? Menos porque estou jogando para o lado de lá, menos A2V3, menos A1V2, menos A0. Viu? Então está aqui as equações de estado. E o que seria o Y? Então isso aqui me descreve a dinâmica interna do meu sistema. Né? Quando eu colocar em termos de equações de estado, V ponto igual, quer dizer, já estou deixando em termos de equações de estado, né? Quando deixar em termos matriciais, né? Vai simplesmente ficar bonitinho aqui. E o que seria o Y? O que seria o Y? O Y é simplesmente B0 vezes V1. O Y é simplesmente B0 vezes V1. Tá? Então, isso aqui tudo, quando eu passo para a variável de estado, fica da seguinte forma. Fica como? Quando eu vou descrever em termos de variável de estado, o que é o V1 ponto? V1 ponto é igual a V2. Então, vai ficar 0, 1, 0, 0, 0. Quer dizer, 0 vezes V1 mais 1 vezes V2. Né? O que é o V2 ponto? É o V3. Então, vai ficar 0, 0, 1, 0 e aqui 0. O que é o V3 ponto? É o V4. 0, 0, 0, 1, 0. Já dá para perceber um padrãozinho aqui, né? E o que é o V4 ponto? Vai ser menos A0 vezes V1, menos A1 vezes V2, menos A2 vezes V3, menos A3 vezes V4, mais 1 vezes X. E o Y é simplesmente B0 vezes V1. Tá? B0, 0, 0, 0 e 0. Então, o que a gente fez aqui? A gente escreveu o meu sistema nessa forma. E essa forma, ela recebe o nome muito bem de forma canônica ou forma companheira. Tá? Forma companheira ou forma canônica controlável, que esse nome aqui, controlável, vai ficar mais claro mais pro final da disciplina, mas já vou deixar esse termo aqui, porque às vezes se encontra com essa forma, com esse termo, né? Que é o seguinte, quando eu descrevo a minha equação de estados, utilizando essa estrutura de matriz aqui, né? Minha matriz A fica com o vetor de zeros, uma matriz de identidade e coeficientes. Meu vetor B fica 0, 0, 0, 1. Né? Então, quando a gente tem dessa forma, e tanto faz aqui que está na saída, né? Eu estou me focando, quando eu falo de forma companheira, mais em relação à dinâmica interna do meu sistema. Quando eu tenho dessa estrutura, 0, identidade, coeficientes, aqui 0, 0, 1, é o que a gente chama de forma companheira. Tá? E ela aparece naturalmente quando a nossa descrição de variáveis de estado foi feita dessa forma. A saída e suas derivadas. Por quê? Porque daí a derivada de uma variável de estado é igual a outra, a derivada do V2 igual a V3, a derivada do V3 igual a V4, e essa característica, V1 ponto igual a V2, V2 ponto igual a V3, que me dá essa característica de zero identidade aqui, de vetor de zeros, e a matriz de identidade aqui. É porque V1 ponto igual a V2, então aparece só um aqui. V2 ponto igual a V3, aparece esse um aqui. V3 ponto igual a V4. Então, quando eu tenho essa representação em cascata, né, tipo, uma derivada é igual a outra, derivada de uma variável de estado é igual a outra, derivada do V2 igual a V3, né, vai aparecer a estrutura de zero identidade aqui. E os coeficientes, toda a carga da descrição ela vai estar na dinâmica do V4 ponto. Toda a carga da descrição que eu digo é praticamente todos os coeficientes da equação. Então, aqueles coeficientes A0, A1, A2, A3, eles vão estar aqui com o sinal trocado. Eu vou até colocar de volta aqui a equação diferencial. Né? Então, aqui os coeficientes da minha equação diferencial, eles aparecem aqui na última linha com o sinal trocado. Né? O termo A0, que é o termo que está na 0ª derivada, ele aparece embaixo da coluna de zeros. Então, eu uso isso para me lembrar da ordem. Então, embaixo da coluna de zeros aparece o termo que acompanha o y elevado a zero, né? E aí A1, A2, A3, né, com o sinal trocado, né, aparece aqui. E aqui no vetor de entrada sempre aparece 0, 0, 1. Né? Por que aparece 1 aqui? Porque eu joguei meu B0 dividindo aqui.
Então, por isso que sempre vai ficar 1 vezes o x. Tá? Então, por isso que tem essa constante 1 vezes x. E o B0 aparece na equação de saída. Tá? Se eu tivesse descrito, vamos fazer um universo paralelo aqui. Se eu tivesse descrito as minhas derivadas lá como só o y, sem fazer y sobre B0. Né? Aqui eu fiz todo mundo dividido por B0. Se não tivesse dividido por B0, né? V3 igual a y ponto, V4 igual a y ponto. O que daria de diferença? A diferença daria que aqui estaria o B0 e aqui estaria 1. Tá? Então, as posições aqui ficariam trocadas. Né? Mas essa equação aqui, a matriz A, ficaria exatamente a mesma. Tá? Então, é isso que mudaria. Vou apagar para não confundir. Beleza? Então, quando eu tenho uma equação, simplesmente não tenho derivada nenhuma na entrada, né? Fazendo essa escolha de variáveis de estado, eu acabo tendo essa cara aqui, A, B, C, D. Né? Muito bem. Então, por exemplo, se eu tenho essa equação aqui, tipo y3 ponto. É claro que, percebam que aqui eu coloquei como padrão 1, né, no termo de maior ordem. Né? E esse 1 acaba não aparecendo em lugar nenhum. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 2 mais 4 y ponto mais 7y ponto menos 6y igual a 3x. Então, o primeiro passo é eu deixar o termo de maior ordem acompanhado só por 1. Então, vamos dividir tudo por 2. Isso aqui é igual a y3 ponto, mais 2y ponto, mais 7 sobre 2 y ponto, menos 3y igual a 3 sobre 2x. E a descrição em variáveis de estado disso aqui, eu vou deixar já bonitinho, né? Como se isso aqui fosse v ponto, tá? Então, já vou deixar mais compacto aqui. Vai ser zeros identidades, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Como é de ordem 3, então vai ser uma matriz 3 por 3. Né? Aqui é quem acompanha o termo com dizerésima derivada, mas com sinal trocado. Sinal trocado. Sinal trocado. Mais 0, 0, 1, x, padrão. E o y, que vai ser 3 sobre 2, 0, 0, v mais 0x. Muito bem. O segundo caso é quando eu tenho aqui um dpy igual a uma np x, porém o meu dp ele é um polinômio de ordem n, que é o que a gente estava considerando até agora, né? E np é um polinômio de ordem até n-1, que é o que a gente chama de caso, não é um caos, tá? É um caso estritamente próprio. Estritamente próprio. Que é quando o meu polinômio aqui que acompanha a minha entrada é de ordem estritamente menor do que o grau do polinômio aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um grau, vamos fazer um exemplo específico aqui, né? Vamos pegar lá o sistema de ordem 4. Então, o meu polinômio aqui de ordem 4 é 2p quadrado mais a1p mais a0 y. E o polinômio da entrada ele tem ordem 3, né, que é estritamente menor do que a ordem do polinômio que acompanha a saída aqui. Mais b2p quadrado mais b1p mais b0 x. Né? Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu não vou fazer detalhadamente como eu fiz o caso anterior, tá? Porque aqui é um pouquinho mais chatinho de explicar, acho que vai mais confundir do que ajudar, né? A escolha das minhas variáveis de estado vai ser algo como são os v's, tais que o y vai ser igual a b0 vezes v1, mais b1 vezes v2, ou seja, mais b2 vezes v3, mais o b3 vezes v4. Então, ele vai ser dado, né, tipo como baseado nesses polinômios aqui e tal. Isso aqui vai ter, é difícil de demonstrar, é difícil de fazer aqui, tá? Mas depois eu posso deixar as referências de onde você pode encontrar todo o procedimento matemático aqui. Eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais direta para não ficar muito enrolado, tá? Mas essa escolha de variáveis de estado, V1, V2, V3, V4, tal que a saída vai dar isso aqui, vai me gerar essa representação de estados aqui.
Então, a matriz A, a matriz dinâmica A, ela vai ser exatamente a mesma que a gente já tinha obtido anteriormente. Então, vai ser os zeros e identidades. Porque a relação entre variáveis de estados aqui também vai ser V1 ponto igual a V2, V2 ponto igual a V3 e assim sucessivamente. Embaixo da coluna de zeros, o termo que acompanha a derivada zerésima com sinal trocado, menos A1, menos A2, menos A3. Então, a matriz A vai ser exatamente a mesma. Matriz B também, 0, 0, 1, que vai mudar, vai ser na equação de saída, que aqui vai estar B0, B1, B2, B3, até porque a gente definiu o Y para ficar dessa forma aqui, né? Mais 0 vezes x. Tá? Então, a gente tem essas equações de estado aqui. Então, o polinômio que aparece junto com y, ele vai aparecer aqui na matriz A, e o polinômio que aparece aqui junto com x, ele vai aparecer aqui na matriz C, no vetor de saída aqui, na matriz de saída do meu sistema. Beleza? Então, vai ser simplesmente assim, bem tranquilão. O caso mais chatinho mesmo, o caso 3, em que eu tenho uma equação diferencial, x de t, que seja o caso próprio, né? Ou seja, não estritamente próprio, apenas próprio, em que o grau do polinômio dp é igual ao grau do polinômio np. Né? Como que eu faço para obter a representação nesse caso aqui? Então, para obter, quando eu tenho esses grau do polinômio da entrada igual ao grau do polinômio da saída, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu divida aquele polinômio np sobre dp. Vocês já vão percebendo relações aqui quando a gente trabalhar com função de transferência, né? Aqui na função de transferência que vai ser um polinômio numerador, aqui um polinômio denominador. Então, fazer divisão, numerador sobre denominador. Tá? Que quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou ter, como esses caras aqui, é uma divisão polinomial, tá? Já vou fazer um exemplo para a gente fazer juntos. Vai ser uma divisão polinomial, que vai me gerar assim, vai me gerar um polinômio diferente aqui, sobre o mesmo polinômio do denominador, mais uma constante Bn, tá? Mais uma constante aqui que é o Bn, beleza? Então eu faço essa divisão polinomial, aqui vai me gerar um polinômio n barra, que eu vou chamar esse n barra de um somatório de k de 0 até n menos 1, porque eles são do mesmo grau, né? Tipo, eu vou supor que é o grau n, né? O grau aqui é igual a n, então vai ser de k de b barrado n vezes p elevado a n, né? Então, eu vou fazer a divisão, vai me dar aqui no resto da minha divisão, esse cara aqui, este polinômio aqui. Quando eu fizer a divisão lá para o Brio-Ruffini, vai ser o resto da divisão. Tá? Esse cara aqui vai ser o quociente da divisão. Tá? O resultado que deu ali. Né? E eu vou usar esse polinômio do resto e o quociente para montar minhas equações de estado. Como é que vão ficar minhas equações de estado aqui? Né? No caso, por exemplo, de n igual a 4, que é o que a gente estava fazendo ali, a gente vai ter essas equações de estado aqui. Vou fazer de maneira um pouquinho mais enxuta. A equação de saída vai ser exatamente a mesma. Então, vocês percebem que a matriz A não muda nunca. Todas as escolhas de variáveis de estado que a gente está fazendo aqui, elas têm essa relação, que a derivada do estado 1 é igual ao estado 2, que a derivada do estado 2 é igual ao estado 3, assim sucessivamente. Né? E na equação de saída vão aparecer esses coeficientes aqui do resto, B0 barra, B1 barra, B2 barra, B3 barra, B. E esse quociente que está aqui, ele vai aparecer nesse termo aqui, que é o que a gente chama de termo de transmissão direta, né? Que é como que a saída transmite diretamente, como é que a entrada, desculpa, se transmite diretamente para a expressão da saída. Né? Vamos fazer exemplo para ficar mais claro. E aqui é bom a gente fazer um exemplo numérico. Vamos supor que a gente tem esse sistema aqui. Vamos pegar um p à quarta, mais 6p quadrado, b ao cubo,
Vamos fazer aqui com um elemento de pegadinha aqui, mais 5p, né? Mais 7y, igual a 2p à quarta, mais 3p ao cubo, menos 2p quadrado, mais 4p menos 3, por exemplo, x. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Como a ordem do polinômio da entrada é igual à ordem do polinômio da saída, né? Então eu vou ter que fazer primeiro essa divisão polinomial. Então eu vou dividir o n por d. Então vamos fazer lá a divisão Breuer-Ruffini. Então 2p à quarta mais 3p ao cubo menos 2p quadrado mais 4p menos 3. Vou fazer a divisão por p à quarta mais 6p ao cubo mais 5p mais 7. Então vamos lá. Quem que eu multiplico por esse termo para dar igual a esse termo aqui? No caso, tem que multiplicar por 2. Que 2 vezes p à quarta vai dar 2p à quarta, né? Então é assim que faz divisão. Então aqui já apareceu o quociente. Então, para a gente achar o resto, eu vou colocar aqui esse cara vezes esse polinômio aqui com o sinal trocado. Então, menos 2p à quarta, menos 12p ao cubo, menos 10p, menos 10p, menos 14. Então, esse polinômio aqui é igual a 2 vezes esse polinômio aqui, com o sinal trocado, beleza? Quando eu faço a soma desses dois polinômios, né? Então, vai dar esse menos esse que vai cancelar. Eu coloco esse cara aqui para exatamente cancelar esse termo de maior ordem. Aqui vai ficar menos 9p ao cubo, menos 2p quadrado, menos 6p, menos 17. Esse polinômio aqui é o meu polinômio n barra p. Né? E são os coeficientes desse meu polinômio, que é o que a gente chama de b barra, que vão entrar aqui na equação de saída. Né? Então, como é que fica minhas equações de estado? Então, minhas equações de estado vão ficar v ponto igual a... Então, a equação aqui de dinâmica vai ser sempre a mesma coisa. Zero identidade. Pego da equação original aqui o polinômio dp, né? Então o termo da zerésima aqui vai ficar abaixo da coluna de zeros, menos 5. Aqui é o termo que está com p elevado a 0, aqui está o termo com p elevado a 1, aqui é o termo que está com p elevado a 2, que é 0, tá? Então cuidado com as pegadinhas aí, né? Então, né? E o termo com p elevado a 3 aqui. Aqui fica 0, 0, 0, 1. Neste vetor aqui fica esse polinômio do resto. Então aqui fica menos 17. É a mesma coisa, o termo com p elevado a 0 fica embaixo aqui da coluna de zeros. Né? Menos 6, menos 2, menos 9, sem trocar o sinal. Né? E esse cara aqui, ele entra aqui, que é o quociente da minha equação, que é o 2 que está ali. Então essa aqui é a representação de estados daquele meu sistema. Beleza? Então aqui a gente viu como que a gente passa de equações diferenciais para equações de estados. Como que a gente passa de uma única equação de ordem n para n equações de ordem 1. De novo, não é uma resposta única. Vão ter outras escolhas de variáveis de estados que vão gerar outras matrizes aqui, outras caras de matrizes aqui, mas que representam igualmente o mesmo sistema. Eu só estou enxergando o meu sistema de uma outra forma. Ao invés de enxergar usando tensões correntes, tensão do capacitor corrente do indutor, eu estou usando tensões correntes de outros pontos. Tá? Então, essa aqui é a ideia dessa representação aqui. Beleza? Então, por enquanto é isso, gente. Valeu. Até a próxima.